Fala pessoal, hoje a gente vai falar sobre quebra de ciclos. E para falar sobre isso, eu vou trazer um pouco de conceitos de teoria de sistemas, de neurociência e vou trazer um caso simples que vai ilustrar um pouco do que eu vou falar. Bom, muitas vezes a gente, nas nossas relações corporativas, pessoais, a gente percebe que existem determinadas dinâmicas, né? Em alguns contextos a gente consegue se dar melhor, outros pior, mas o fato é que as relações, as alianças, as dinâmicas de relacionamento, elas são super importantes para que as coisas fluam, né? É aquilo que a gente sempre fala, é o soft que impacta o hard, né? Alianças afetam relacionamentos, relacionamentos afetam alianças, que afetam os resultados. E às vezes a gente tem determinados ciclos difíceis de serem quebrados. A gente tem, sei lá, é uma relação com pares, uma relação com líderes, com subordinados, uma relação de uma forma geral que não funciona muito bem, ou uma relação com colaboradores, enfim, como você prefira chamar. Mas o importante é saber que às vezes a gente se vê em ciclos que são difíceis de quebrar. Bom, indo um pouquinho para aqueles conceitos, se a gente pensar na teoria do sistema, e aliás, visão sistêmica é importantíssimo para qualquer líder, a gente entende que o sistema ele é o resultado da dinâmica que existe entre elementos que são independentes entre si, mas que passam a se interrelacionar e adotam uma dinâmica repetitiva. E aí você tem um sistema que é um resultado final, que é como se fosse uma entidade que é o resultado dessas dinâmicas existentes entre os elementos. Quando você insere ou tira um elemento ou muda esse elemento de alguma forma, esse sistema como um todo é impactado e é transformado. Se a gente for falar um pouquinho de neurociência, o nosso cérebro ele rapidamente se acostuma às coisas, ele é um automatizador de comportamentos, ele adora prever situações. Então ele é muito bom em estabelecer rótulos e repetir dinâmicas. Bom, vamos lá. Então com essas duas teorias, você vê que ciclos são fáceis de se estabelecer e especialmente em dinâmicas pessoais, isso vai ser super importante, como eu falei no início do vídeo. Bom, ok, como quebramos isso? Quebramos a partir dessa teoria dos sistemas, do sistema simples, e que funciona da mesma forma para gerar a neuroplasticidade, ou seja, se num ciclo eu insiro um elemento, tiro um elemento ou transformo um elemento, eu vou gerar modificações. Da mesma forma no cérebro, se eu faço com que o cérebro gere novas conexões, novas motivações, novos estímulos, ele vai começar a criar novos caminhos. E a partir da repetição daquilo, o sistema vai se estabelecer de forma nova, vai achar uma nova dinâmica e o cérebro vai estabelecer o que a gente chama de neuroplasticidade, que é a consolidação desses novos sistemas neurais. Enfim, dá pra gente falar muito mais coisa aqui, mas eu vou me ater nesse nível, tá bom? Bom, então vamos falar agora da prática. Eu vou trazer um caso real, né, que é muito simples. Às vezes você pode fazer uma mudançazinha, um ajustezinho para que um ciclo seja quebrado. Uma vez eu trabalhava com um CFO de uma companhia bastante grande do nosso mercado e eles tinham reuniões com seus pares, etc. E ele estava trabalhando exatamente nos relacionamentos, tá? E aí, uma das coisas que ele percebeu é que nas reuniões que tinham com os C-levels e os diretores de unidade, etc., ele sempre sentava do lado do CEO e ele tinha uma feição muito séria, né, por diversos motivos e tal. E ele pensou em fazer dois ajustes. Ele percebeu que ao sentar do lado do CEO, ele passava uma sensação de que era eles contra os outros. E ele não queria isso, ele queria se moldar. Nessas reuniões, ele começou a sentar entre os diretores, os outros C-levels que tinham, e começou a buscar sorrir um pouco mais. Gente, foram dois ajustes que parecem bobeira, mas a partir daí, ele fez de uma forma muito cientista, ele começou a perceber uma abertura diferente já nas reuniões, que por consequência gerou abertura fora das reuniões e por aí vai. Então,
Ciclos. Se você percebe que você está num ciclo hoje, perceba quais são as dinâmicas que já estão estabelecidas e como você, como elemento desse ciclo, e os outros elementos estão se comportando. Você não tem como controlar como os outros elementos se comportam, mas você tem como transformar como você se comporta. Então, se antes você, ao se sentir excluído, era agressivo, ou rejeitado, ou, sei lá, injustiçado, era agressivo, ou se você se incomodava com determinadas dinâmicas e respondia de uma determinada forma, pense como você pode agir de forma diferente, às vezes começando do pequenininho. Pensa no seu iceberg. Como eu penso, define como eu me sinto, que define como eu ajo. Analisa como o seu iceberg está nesse ciclo e começa a buscar fazer pequenos ajustes de forma consistente para gerar essas mudanças no sistema, essas quebras no ciclo que vão ser tão importantes para a tua produtividade, para a produtividade do contexto em que você está inserida. Hoje o vídeo ficou um pouco mais longo, mas espero que isso acrescente para a tua jornada. Qualquer coisa a gente está por aqui. Tchau!